Mas vamos lá então, dessa aula de hoje, né? Sobre a volta ao trabalho. Então eu queria falar um pouquinho pra vocês, porque eu recebo mensagens direto de vocês preocupadas, né, com que o bebê não pegou mamadeira, que o bebê não pegou a fórmula, que o bebê não sabe o que vai mamar, com quem vai deixar. Então, pra gente tentar esclarecer um pouquinho, bater um papo, é muito gostoso, né? Pra gente começar pensando assim, que bênção que a gente tem de poder ficar com os bebês, né? É muito prazeroso, é muito gratificante. Eu acho que não tem nada mais gostoso do que mesmo quem trabalha poder tirar esses primeiros meses para poder ficar com o bebê, ter essa dedicação integral para o bebê. Só que, o que acontece? De um modo geral, né, a maioria das empresas dão 4 meses de licença maternidade, não dão os 6 meses esperados e nem os 2 anos sonhados, né? Mas o que acontece, gente? O que eu percebo de vocês, na verdade, é que a sensação de empolgação e emoção pelo nascimento do bebê, para quem vai voltar ao trabalho, dá uma bloqueada, né? Vocês esquecem que uma hora vai voltar ao trabalho, né? Às vezes, não sei, tá muito ocupada cuidando do bebê. Eu também já passei por isso. E a gente fica com aquela cabeça cheia, querendo só dar as coisas pro bebê, só dar amor, só dar o peito e compartilhar aquele momento tão gostoso, tão importante do bebê da gente, e a gente esquece que vai voltar ao trabalho. E aí, quando a gente esquece que vai voltar ao trabalho, o que acontece? A gente não se planeja. E quando a gente não se planeja, chega a hora de voltar ao trabalho e tá todo mundo o quê? Perdido. Primeira coisa, né? Chegou agora. Ai, meu Deus, volto o mês que vem. Ou já volto, sei lá, semana que vem. A primeira coisa que eu falo pra vocês é não apavora, né? Não dá pra apavorar nessa hora. Porque primeiro, apavorar não vai resolver os seus problemas. Apavorar não vai fazer o bebê pegar na mamadeira, não vai fazer o bebê começar a tomar o leite no copinho, ou na seringa, ou na colher. Não vai resolver. Então a primeira coisa que precisa fazer é, de fato, planejar, se acalmar e fazer o planejamento de como vai voltar ao trabalho, de como vai fazer essa transição, de acordo com o tempo que te resta. Então, se te resta 15 dias, vamos fazer um planejamento para voltar, para fazer essa transição, essa adaptação em 15 dias. Se te resta uma semana, vamos acelerar essa transição, vamos acelerar esse planejamento para você conseguir planejar para fazer isso durante 7 dias, que é o tempo que você vai ter. Então precisa muito, muito mesmo que a gente consiga se organizar e planejar, sem pânico, sem apavorar. Porque o que acontece? Se você ficar apavorada, aí que gera um problema muito maior. Porque se você fica nervosa, você perde um pouco da paciência. E aí você tenta fazer o leite no copinho, não vai no copinho. Você tenta na caneca, não vai. Na mamadeira, não vai. E você começa a ficar nervosa e acha que não vai conseguir. E a vontade é de começar a criar planos mirabolantes, né? Pra conseguir o atestado. Ou vai largar o emprego, vou largar o emprego. Né? Quem aqui já pensou em algum momento da volta ao trabalho, largar o emprego, né? Vou largar o emprego, não vou voltar mais, porque eu não sei o que eu vou fazer com o bebê, porque ele precisa mamar e tá só no peito, eu não consigo fazer isso. Então é super importante a gente entender dessa forma, porque senão a gente surta e fica nervosa. E quem amamenta peito ficar estressada é horrível, porque diminui pra caramba a produção do leite e diminui também a ejeção do leite, né? O quanto que esse leite vai sair. Então, assim, se você vai ter que fazer ordenha e tá estressada, vai ser complicado, porque o leite não vai sair direito. Então, sem planos mirabolantes, né? Fazer planejamento é o mais importante. A gente precisa traçar o plano de acordo com o tempo que você tem, tá bom? Porque os bebês também precisam de tempo, gente. Os bebês também precisam se adaptar para voltar ao trabalho, para você voltar ao trabalho. Essas mães também que não vão voltar ao trabalho, né? Mas que de qualquer forma agora já precisam sair, precisam ir ao banco, supermercado, né? Às vezes quer ir no salão, às vezes quer fazer alguma coisa sem o bebê, precisa sair sem o bebê. E o bebê está no seio materno, também precisam fazer algumas adaptações para que eles acostumem, para que eles entendam, na ausência de vocês, eles vão ter que mamar de outra forma. Vocês perguntam sempre, meu Deus do céu, mas qual que é a melhor forma de ofertar o leite, né? Para quem não quer largar o peito. Primeira coisa que vocês têm que pensar é, quem mama peito vai querer continuar fazendo leite materno, ou quem mama peito vai querer começar a fazer a mamadeira, né? Vai querer começar a fazer fórmula artificial. E se vocês querem começar a fazer o leite artificial, aí você tem que decidir se você quer continuar amamentando no peito também, nas horas que você estiver com o bebê, ou se você quer fazer só mamadeira. E aí é de cada um, tá, gente? Então, organizando, vamos lá. Se você quer fazer o leite materno, tá bom? E não quer tirar o bebê do peito, se você quer continuar com o aleitamento materno exclusivo e vai voltar ao trabalho, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai precisar ordenhar o leite.
vai precisar ordenhar e armazenar o leite materno. E fazer essa ordenha, às vezes, não é tão simples. Às vezes, a mãe também precisa de um pouco de prática, principalmente se for fazer ordenha manual, porque vai saindo menos leite. O comecinho, às vezes, sai pouco leite, você não consegue ordenhar tanto e acaba confundindo que horas que ordenha, se ordenha antes da mamada, se ordenha depois da mamada. Então, essa confusão que vocês fazem acaba atrapalhando um pouco o processo de tirada do leite materno, de ordenha do leite materno no começo. Então, precisa de um tempinho para vocês também se adaptarem à retirada, né? À ordenha do leite materno. Seja com a bombinha ou seja com a forma manual também, tá bom? De qualquer forma, precisa de uma adaptação de vocês também, porque requer prática, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa noção. Quero amamentar no peito e quero fazer só o leite materno depois. Então, vai ter que ordenhar o leite materno. E precisa se planejar e se organizar. Porque vocês precisam ter noção, né, de quanto leite vai ter que ser armazenado para aquele período. Vai ter que ser tirado o leite todo dia um pouquinho e armazenado todo dia. Como que é o armazenamento do leite materno, né? Quanto tempo pode ficar na geladeira, quanto tempo pode ficar no congelador, em temperatura ambiente. Gente, pra gente entender essa situação assim, eu não vou entrar aqui em detalhes de como vai fazer a esterilização dos potinhos, tá? Isso tem lá nos destaques também, como que a gente faz a higiene dos potinhos para poder organizar e guardar o leite materno, tá bom? Mas, de qualquer forma, o leite materno, ele pode ser ordenhado direitinho, com todas as recomendações de higiene que já tem lá nos destaques, lá do meu feed mesmo. Vocês podem armazenar o leite materno congelado por até 15 dias, tá? Então, no congelador são 15 dias e na geladeira, na prateleira mais alta, são 12 horas, tá bom? É o tempo que a gente pode deixar esse leite ali. E em temperatura ambiente, teve uma mãe que perguntou quanto tempo pode deixar o leite em temperatura ambiente. Na temperatura ambiente, o ideal é que consuma imediatamente, mas até 2 horas dá para tolerar. Então, assim, ordenhou, vai dar pro bebê, já faz direto, ou deixa ali na geladeira, na prateleira mais alta, que fica um pouco mais tempo, ou já faz imediatamente. Outra situação que a gente tem que avaliar é o seguinte: essa adaptação dos bebezinhos, elas levam cerca de 15 a 20 dias. É o tempo que eles necessitam para se organizar com essa transição sua. Eles também não estão preparados com a sua volta ao trabalho. Então, não adianta você tirar o leite hoje, deixar o leite com alguém e achar que ele vai aceitar esse leite facinho de qualquer forma. Pode ser que ele não aceite de primeira. Então, tem várias formas de a gente oferecer o leite materno. Mas o ideal, tá bom, é que a gente primeiro entenda se a gente quer continuar no peito ou não. Para quem vai fazer fórmula, tem outras formas além da mamadeira também. E quem quer continuar amamentando no seio materno. Ou seja, eu vou voltar ao trabalho do peito, mas vou complementar com fórmula. Não vou ordenhar o leite materno. Como que eu vou oferecer esse leite materno para o bebê faz diferença para a gente poder tentar evitar o desmame precoce. É importante que você saiba que você pode ordenhar o leite materno também no trabalho. Porque muita mãe fala, nossa, mas tá diminuindo a produção do leite. E de fato, quando você vai para o trabalho e passa ali, às vezes 8 horas fora de casa e 8 horas sem amamentar o bebê, você passa 8 horas sem estimular o seu peito a produzir leite. E esse estímulo da produção de leite é o mais importante, de fato, para você conseguir aumentar a produção e conseguir ter uma ordenha eficaz. Então você tem direito a pausas, fora o seu horário de almoço e fora as suas pausas normais do trabalho de café e lanche, você tem direito sim a fazer as pausas para ordenha ou para amamentar, né? Como a maioria não leva os bebês, você pode fazer a pausa para ordenha sim. É lei e todas as mulheres que amamentam têm direito a fazer essa ordenha, tá bom? Aí vocês perguntam, ah, doutora, mas se eu começar a fazer essa adaptação, ele não vai largar o peito? E não vai, tá, gente? Ele não vai largar o peito nesse momento de transição, porque você vai fazer isso ao longo do dia. Você vai testar isso 2, 3 vezes ao dia. Você não vai substituir todas as mamadas. E fazer esse teste é fundamental também para você conseguir ter noção do quanto você vai ordenhar de leite materno. Porque, por exemplo, o bebê que mama só peito, a mãe não sabe quanto que ele mama, não sabe quanto que ele está ingerindo. Então, como é que você calcula quanto você vai precisar de leite materno? Quanto você vai precisar deixar guardado de leite materno? Essa situação tem 2 formas de conduzir. Ou, se você tiver um pouquinho mais de tempo, nesses 15, 20 dias para voltar ao trabalho, eu sugiro que você vá fazendo uma média, que você vai fazer um teste. Entre 3 e 5 dias, você tenta tirar o leite materno,
e oferecer para o seu bebê, de acordo mais ou menos com o peso estimado, né, com a quantidade necessária estimada para ele em cada mamada, você vai oferecer e vai ver quanto que ele aceita. E vendo quanto sobrou da mamadeira, você consegue ter uma noção do quanto você vai precisar deixar ordenhado para esse bebê. Então é super importante você ter noção do peso do seu bebê, tem que saber o peso do seu bebê para poder calcular qual que é o volume estimado para ele. E aí você vai oferecer ainda em leite materno, nas formas ou no copinho ou na caneca de transição, você vai oferecer o leite pro bebê e vai ver quanto de leite ele tá aceitando. Aí você vai conseguir ter uma noção nesses 3 a 5 dias, quanto que ele precisa em cada mamada. E aí você consegue calcular direitinho o quanto você vai deixar de leite materno para ele. Por exemplo, fazer uma conta rápida, tá, gente? O bebê que mama 600 ml por dia, você vai dividir em quantas mamadeiras? Você pensando em múltiplos de 30. Vamos supor que você dividiu em, sei lá, vou falar 6 mamadeiras, mas não vai dar 6 não, tá, gente? Só pra fazer a conta. 6 mamadeiras de 100 ml. Vamos arredondar pra 720, que vai dar 6 de 120. E aí você vai fazer 120 ml pra ele de leite materno. E você vai ver quanto que ele aceita daquele leite. Se ele aceitar, por exemplo, 100 ml do leite materno, a próxima mamadeira você vai fazer de novo. Mais 100, 110. Se ele continuar mantendo aquele padrão de mamar 100 ml, por exemplo, você já sabe que a cada mamada, o seu bebê, tá? O seu, não quer dizer que o da vizinha que pesa a mesma coisa vai fazer assim. Mas o seu bebê aceitou por volta de 100 ml. Fazendo essa conta, você consegue ter noção do quanto você precisa por dia e quanto você tem de estoque de leite materno. A mesma conta a gente faz para os bebês que vão mamar a fórmula artificial, né? Então, se você calculou o peso do bebê, você vai dando para ele de acordo com as suas contas, de acordo com o cálculo, mas lembrando que é preciso respeitar a saciedade do bebê. Então tem que fazer a conta direitinho, respeitando a saciedade do bebê, a gente consegue ver o quanto vai ter que deixar armazenado ou o quanto vai fazer de fórmula infantil se a gente não tiver com o bebê na hora. Ô, gente, só para não criar confusão em relação a isso, a gente precisa entender que a introdução alimentar não tem nada a ver com a volta ao trabalho, tá? Muita gente fala, meu bebê vai pra creche, então tem que voltar, tem que começar a introdução alimentar, porque ela vai começar. Não é assim. A gente começa a introdução alimentar aos 6 meses de vida, independente se o bebê tá no peito ou se o bebê tá na fórmula, ou se a mãe voltou a trabalhar, tá? Então, até o 6º mês de vida, se você voltou a trabalhar com 4, esses próximos 2 meses, se você não for fazer seio materno, não for fazer leite materno, vai fazer a fórmula infantil, tá bom? E até os 6 meses, não precisa fazer água, entendeu? Então me perguntaram também já vou fazer fórmula infantil, vou fazer uma alimentação mista, né? Leite artificial e leite materno, se precisa fazer água. A gente não faz água, tá, meninas? Com 4 meses a gente não faz água. A gente só vai fazer água depois do 6º mês de vida. Então, voltou ao trabalho com 4 meses, voltou ao trabalho com 6 meses, esse período de 4 até o 6º mês, esses 2 meses vai continuar só leite, ou leite no peito, né, ou leite materno, ou leite artificial. Não precisa fazer água, tá bom? Voltando para falar para vocês, então, das formas de oferecer, né, o leite materno, o leite artificial, como é que vai ser. Eu, particularmente, tá, não sou muito fã das colheres dosadoras. Muita gente perguntou da colher dosadora. Eu não sou muito fã da colher dosadora. Eu acho que tem outras formas que a gente pode ajudar sem precisar gastar com uma colher dosadora que você vai usar muito pouco, eu acho, sabe? Eu acho que a utilização dela é muito pequena. Então, o que eu prefiro, particularmente, para as mães que estão voltando a trabalhar, que são as mães dos bebezinhos aí por volta dos 4 meses, pelo menos. Raras mães voltam antes dos 4 meses, né? Exceto quem trabalha como autônomo e não tem jeito, tem que fazer uma volta antes. Para quem volta antes dos 4 meses, que volta com 2, 3 meses e quer manter no peito ainda, eu oriento os copinhos, tá? Que são os copinhos de aperitivo, que a gente chama que são os copinhos de pinga. É um copinho de vidro pequenininho e a gente pode ir fazendo nele. Faz menos confusão, né? As crianças não têm a confusão do bico, na verdade, e tem uma aceitação um pouco mais fácil, né? Porque é quase que uma ingesta passiva, tá bom? Não precisa tanto daqueles estímulos. Então você consegue fazer um pouco mais fácil nos bebês menores. E é de pouquinho em pouquinho, tá, gente? Pra quem é pequenininho ainda, menor aí de 3 meses, quando tá por volta de 1 mês, 2 meses, se tem que fazer o leite materno, eu peço pra fazer ou na seringuinha ou no copinho, que é o copinho de aperitivo, que é o copinho de pinga mesmo. Não vai dar pinga, mas vai fazer um copinho de pinga, tá, gente? Qual que é a minha preferência, então, para as crianças a partir de 4 meses? Eu prefiro, particularmente, e pela experiência que eu tenho com as minhas mães e com os meus filhos também, eu prefiro fazer essa transiçãozinha, fazer ela na caneca, né, nos copos de transição, que é uma caneca de transição mesmo. Algumas vêm com válvula. Sem fazer propaganda, não ganho nada com isso, tá bom? Mas essa caneca, ela tem uma válvula de silicone. Essa válvula é muito boa para não sujar a casa.
Mas, para os bebês, eu recomendo que se vocês tiverem mais suaves aí com a casa, tirar essa válvula um pouquinho, porque ele não tem que sugar tanto, então faz menos confusão. Agora, para quem não vai fazer mais seio materno, eu recomendo a canequinha com a válvula, porque eles vão ter que sugar, mas não vai fazer confusão de bico. Então não tem problema. Em relação, então, à mamadeira. A mamadeira, eu só falo, tá liberado para quem realmente pretende não ficar fazendo seio materno junto, porque aumenta sim a chance de desmame. Mas não é uma regra, não são todos os bebês que vão ter esse desmame. Então, a alternativa para a mamadeira, da minha preferência, é a caneca de transição para bebezinhos com 4 meses, de preferência que tem alcinha, que já vai estimulando eles a pegarem a alcinha, tá bom? Então, essa é a minha preferência, a canequinha. Então, meninos, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. Esse é um papo mais papão mesmo, não é uma aula com regras, né? Mas o que eu queria deixar pra vocês aqui é que vocês precisam se planejar. Seja se vocês têm 7 dias, se vocês têm 15, se vocês têm 2 meses. E melhor ainda se vocês têm os 4 meses.